funcionamento correto desses servidores. Bom, então, estamos aqui com o Marcos Rogério, que vai falar sobre o tema principal. A palavra vai estar com ele por 20 minutos, e a Alessandra vai falar primeiramente, por alguns minutos também, sobre o tema, e aí a gente parte para nossas reflexões que Marcos Rogério vai trazer. Obrigada, Marcelise, uma boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra muito grande estar aqui nessa primeira live do Núcleo do Distrito Federal da ABJD, uma associação que a gente tem a honra de participar e ver o crescimento e o trabalho magnífico que vem fazendo no país na defesa do Estado Democrático de Direito, contra o autoritarismo e contra todas as formas de desmontes que vêm ocorrendo a cada dia nesse país. Então, é um grande orgulho participar da ABJD, estar acompanhando, e aqui hoje fazendo essa mediação com, a Marcelise já falou, dois queridíssimos, nós estamos em casa, todos aqui muito tranquilos e felizes de estarmos juntos. O Marcos Rogério é um super companheiro de jornada, uma pessoa extremamente competente, que tem feito um trabalho magnânimo no Senado Federal e agora conosco na advocacia. Marcelise também, junto à ABJD, uma grande parceira em tudo que que a gente vem trabalhando. E falar sobre a PEC 32 de 2020, a Marcelise colocou bem, e não falar de trabalhador e trabalhadora, né? É o mesmo que não falar da PEC 32 de 2020, porque uma das questões, um dos pontos sensíveis que a PEC traz é exatamente em relação à estabilidade do servidor público brasileiro. E quando nós pegamos histórico de desmontes de direitos sociais, históricos de desmonte do direito do trabalho, a gente percebe que o mote deste governo, que o mote desse período que nós estamos vivendo, um período de uma tentativa de instalação do autoritarismo, a faca sempre vai para o pescoço da classe trabalhadora. É ali que acontecem os desmontes sociais. E a gente vê, por exemplo, as medidas provisórias que foram editadas em relação a alterações no mundo do trabalho, medidas provisórias com suspensão de contratos de trabalho, com redução de valor de salário, aumento de jornada, afastamento das entidades sindicais. Agora vem a PEC 3220, que mexe na questão da estabilidade do servidor e da servidora pública, dentro de um país que, neste mesmo período de pandemia, destina 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos e suas tesourarias. Ou seja, a prioridade não é o ser humano trabalhador, não é a mulher e o homem trabalhadores, não são os direitos sociais que estão na Constituição Federal. E nós já vimos exemplos, né, de países que precisaram fazer um reconhecimento do erro quando se faz reformas administrativas e que mostra o enfraquecimento do Estado. Nós temos o exemplo da Austrália, da Nova Zelândia, da Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Canadá, que tiveram uma reforma administrativa e hoje já estão fazendo uma reflexão e dando um passo atrás, porque perceberam que, na verdade, há um enfraquecimento do Estado. E hoje eu vim aqui para aprender com o Marcos Rogério, que é brilhante nesse tema, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui mediando e aprendendo com todos vocês. Marcos Rogério, queridíssimo, vamos à grande aula que você vai nos dar. Muito boa tarde, boa noite para você, Marcelise, brilhante advogada, nossa presidente, Alessandra Camarano, que honra a Associação dos Advogados Trabalhistas desse Brasil. Um abraço também muito apertado para todo mundo que nos acompanha. E o propósito do nosso bate-papo de hoje, mais do que uma aula, uma palestra, é a gente fazer uma conversa sobre a reforma administrativa apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria, antes de iniciar, Marcelise, dizer que
Eu integro o núcleo da ABJD em Brasília, com muita honra, e entendo que a ABJD tem tudo a ver com a resistência à reforma administrativa. A Tânia, que é uma das nossas dirigentes nacional, Tânia Oliveira, a doutora Tânia, também daqui da ABJD Brasília, sempre diz, a ABJD nasceu para defender os direitos, para defender a democracia, para defender a efetividade do estado de bem-estar social que a nossa Constituição de 88 previu. E apesar da Constituição garantir uma montanha de normas e diversos direitos, essa Constituição ela só vai sair do papel se ela for efetivamente realizada. E quem é que realiza os direitos sociais, por exemplo? A realização dos direitos sociais, o direito à saúde, só vai ser uma realidade na vida das pessoas se nós tivermos serviço público de saúde, se nós tivermos escolas para garantir o direito à educação, se nós tivermos servidores públicos valorizados do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da sua autoestima e também valorizados do ponto de vista do seu salário, das suas remunerações, para implementar os serviços públicos que fazem a realização dos direitos sociais previstos na Constituição de 88. E a reforma administrativa, ela vai na contramão dessa orientação. Se a Constituição prometeu, e o desafio agora é efetivar os direitos, a reforma administrativa, ela se insere nesse contexto que nós estamos vivendo, visualizando desde o golpe de 2016, desde a queda da presidenta eleita constitucionalmente, Dilma Rousseff, nós estamos vendo sucessivas reformas que visam rasgar o texto constitucional, reduzir o seu alcance, retirar os direitos das pessoas que estão garantidos lá, principalmente do mais pobre. A primeira mudança, que foi muito profunda, mas as pessoas não necessariamente tiveram consciência dela, foi a PEC dos gastos, né? A PEC do teto dos gastos. Esse nome ele é técnico, é estranho, mas ele diz basicamente o seguinte: o Estado tem que priorizar o pagamento dos juros e da dívida, o pagamento dos bancos, que detêm grande parte desses títulos, tem que priorizar este pagamento a efetivar investimentos na área de saúde, de educação, de emprego. Então, a lógica é uma lógica financeira, e o teto dos gastos tem reduzido o dinheiro para várias áreas importantes. Essa reforma administrativa, ela é co-irmã da reforma trabalhista de 2017. Eles fizeram a reforma trabalhista prometendo muitos empregos, prometendo mundos e fundos, e o que nós vimos foi uma realidade ainda mais difícil para o trabalhador. A reforma trabalhista retirou diversos direitos dos trabalhadores e não teve, nós bem sabemos, nenhum emprego. Essa reforma administrativa, ela é co-irmã também da reforma da Previdência, que nós acompanhamos no ano passado, e a reforma da Previdência, ela ampliou o tempo em que as pessoas seguem trabalhando antes de se aposentar e reduziu o valor das aposentadorias. Então, as pessoas passam mais tempo e, no final, recebem uma aposentadoria menor. Essa reforma trabalhista também, junto com a previdenciária e com a teto de gastos, também fazem parte da agenda de privatizações do governo. Qual que é a lógica que está por trás? Eu faço a reforma administrativa e todas as outras para reduzir o tamanho do Estado, para deixar o Estado menor. E essa redução do tamanho do Estado não é porque o Estado é inchado, porque é grande, porque não funciona. É porque o grande objetivo é reduzir, desmontar os direitos. Isso porque, pessoal, os direitos, né? Direito é direito. Direito não se vende, direito não é uma mercadoria. Mas se você desmonta o Estado, se você reduz o número de escolas, o número de hospitais, reduz a prestação dos serviços públicos para a realização dos direitos, não sobrará outro caminho senão o mercado. Então, as pessoas se desdobram para pagar planos de saúde sem qualidade, porque precisa do serviço de saúde, se desdobram, às vezes, para botar um filho numa creche ou numa escolinha, porque a escola não é adequada. Então, a lógica toda é de desmontar o Estado para que
o mercado possa prover os serviços. Então, nós estamos falando de mercantilização dos direitos mesmo. Muito bem. E o governo justifica, né, mais uma reforma, a reforma agora é administrativa. Quais são as justificativas do governo? E o governo diz basicamente 5 argumentos. O primeiro argumento é de que o servidor público não produz como deveria produzir. Essa baixa produtividade, segundo o governo, se daria pelo fato de que ele não pode ser mandado embora, ele tem estabilidade, e também porque ele ingressa em salários muito altos e atinge o pico da carreira muito cedo. Então, não teria estímulo para o trabalhador produzir. E porque o servidor público é improdutivo, teria que fazer a reforma. Ele diz o seguinte: também houve uma explosão do número de servidores nos últimos tempos. E essa explosão do número de servidores fez com que o Estado ficasse grande, inchado, e essas despesas com o pessoal, que segundo as contas do governo teriam explodido, tenha inviabilizado as coisas. Mas se nós olharmos de verdade, a Alessandra sabe muito bem disso, a nossa presidente, faltam servidores em todas as áreas, faltam professores nas escolas. Quantas mães veem seus filhos voltando da escola porque não tem aula? Agora nós estamos em pandemia, mas isso antes era uma realidade. Faltam servidores no INSS. Nós temos filas e filas, as pessoas estão amarguradas esperando as suas aposentadorias, os seus benefícios, e esses benefícios não vêm. Então, falta muito servidor público. O governo diz também que a despesa com previdência e com servidores públicos é muito alta. E porque ela é muito alta, precisa cortar, porque senão não vai conseguir equilibrar as contas públicas. E um outro argumento que o governo utiliza é que quando uma pessoa vira servidora pública, quando ela passa no concurso público, ela fica 60 anos vinculado à folha de pagamento. 28, 30 anos seria como servidor propriamente dito, depois a pessoa vai para a aposentadoria, ela fica mais uns 20 anos aposentadas, e quando ela morre, ainda fica mais uns 11 anos os seus beneficiários recebendo pensão. Então, o Estado deveria pagar para as pessoas durante mais ou menos 60 anos. E, em nome desses argumentos, o governo prepara uma reforma administrativa para cortar, reduzir o número de servidores estatutários e servidores públicos. Então, eu vou entrar agora no detalhe, um pouco mais do detalhe da reforma administrativa, já que isso é um bate-papo cujo nome é Explicando a Reforma. Então, quem será afetado pela reforma administrativa? Quem serão os afetados? Serão afetados, pessoal, todos, repito, todos os servidores públicos do governo federal, servidores da União, dos governos estaduais e do Distrito Federal e os servidores municipais. Aí alguém pode dizer, mas Marcos, só serão afetados os futuros servidores. E o meu dedo está dizendo aqui, não, são os atuais servidores também serão afetados. E esses servidores, dos três níveis, né, município, Estado, DF e União, o DF entra junto com o Estado, esses servidores são todos os servidores do Executivo, então quem trabalha para a Prefeitura, para o Governo do Estado ou para o Governo Federal, os servidores que trabalham no Legislativo e também os servidores do Judiciário. Então, todos os servidores serão afetados, os atuais e os futuros. Mas só os servidores públicos? Não, os empregados públicos também, que são aqueles funcionários públicos que são regidos pela CLT. Então, são os funcionários da Caixa, do Banco do Brasil, das empresas estatais, são funcionários de muitos municípios. Agora, todo mundo, então, é atingido pela reforma? Não, o governo não colocou todo mundo. O governo tirou de fora carreiras como as carreiras da magistratura, então juiz, desembargador, ministros, eles não entram na reforma. Mesmo prestando concurso público, mesmo tendo estabilidade, eles não entram na reforma. Também não entram os promotores, os procuradores, inexplicadamente também não entram. Não entram também os militares, também estão fora da reforma. E por que eles estão fora da reforma? Vai saber. Pela minha experiência aqui no parlamento, Marcelise, o governo quis dividir os trabalhadores. Então, ele tirou as categorias que têm mais força política, como, por exemplo, juízes, promotores, militares, que são pessoas que
acabam tendo uma força para pressionar o Congresso maior, e deixou na reforma os setores médios do serviço público, do funcionalismo público, e os setores pequenos do funcionalismo público. Porque, ainda que tenha mudança, por exemplo, para os chamados cargos de Estado, né, cargos típicos de Estado, que são os cargos mais bem posicionados, que recebem melhores salários, as mudanças para esses cargos ainda são pequenas, se comparada com as outras. Então, nós estamos falando de uma reforma trabalhista que fala fino com o andar de cima e fala grosso com o andar de baixo, o que é uma característica do governo. Mesmo nas reformas, né, falava que cortava privilégio, isso fazia, acontecia, mas no final das contas, quem pagou o pato na reforma da Previdência foram os trabalhadores mais pobres. E algumas pessoas, presidente Alessandra, estão dizendo que a reforma trabalhista a reforma administrativa é a reforma trabalhista dos servidores, porque a lógica é a mesma. Você precariza as relações de trabalho no serviço público, você cria 4 modalidades de vínculos que não são necessariamente protegidos, ou seja, um cardápio de possibilidades, e reduz significativamente o número de servidores com estabilidade e o número de servidores concursados. Mas a PEC, ela não ataca os privilégios. Imagina, o governo faz esse discurso de que a reforma administrativa acaba com privilégio, mas isso não é verdade. A começar que hoje tem muitos servidores no Brasil que recebem acima de R$40 mil, que é o teto constitucional, 39 e pouco. Esses R$40 mil, que deveria ser o teto, tem gente que rompe o teto, e a PEC não traz uma linha sobre o extrateto. Ela não regulamenta o extrateto. Tem até um projeto já aprovado no Senado, na pauta da Câmara, pronto para ser votado, mas a reforma não ataca isso. A reforma também, ela não reduz, por exemplo, a desigualdade entre as carreiras públicas. Tem servidor público que recebe um salário mínimo, tem servidor público que recebe mais de R$40 mil. Então, essa distância entre as carreiras também não é afetada, porque o objetivo da PEC não é combater desigualdades, nem enfrentar nenhum tipo de privilégio. O objetivo da PEC é realmente desmontar. Mas, Marcos, quais são, então, as grandes mudanças que essa PEC promove? Nós poderíamos organizar essa pergunta, quais são os aspectos centrais, em 5 tópicos, muito rapidamente. O primeiro tópico é que acaba o regime jurídico único, ou seja, o regime estatutário. Ele deixa de existir como única forma de acesso ao serviço público. E a estabilidade, o direito à estabilidade também é quebrado nesse fim do regime jurídico único. Ela permite a coexistência, né, de 4 novas formas de contratação. Na verdade, algumas já existem, mas passarão a existir 4 formas de contratação por meio de 5 vínculos que nós vamos falar já. Ela também introduz uma mudança significativa na Constituição, porque hoje, lá no capítulo da administração pública na Constituição, nós temos 5 princípios que a Constituição que a administração pública deve observar. A PEC, ela introduz uma montanha de novos princípios. Isso mostra, inclusive, que a PEC é muito mal feita do ponto de vista jurídico. Tem princípio da boa governança, que não é um princípio, é um objetivo. Tem princípio que não se aplica, enfim. Mas ela introduz um princípio muito interessante lá, chamado princípio da subsidiariedade. E eu já vou falar dele aqui. Então, essa seria a terceira mudança. A quarta mudança é que ela amplia muito as formas de cooperação entre o poder público, entre o Estado e a iniciativa privada, inclusive com possibilidade de cessão de recursos humanos privados para a realização de serviço público. E, por fim, uma mudança que essa sim atinge a todos os servidores atuais e futuros, é que ela altera a lógica da avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho é uma regra que já existe na Constituição há muito tempo e deveria ter sido regulamentada. Mas, ao invés de regulamentar o que está escrito na Constituição, o que é que o projeto faz? O que é que o governo faz? Ele retira os parâmetros que estão na Constituição e remete tudo para uma lei. E essa lei
que vai ser uma espécie de LRF da avaliação de desempenho, é uma lei complementar, ela vai estabelecer as diretrizes tanto para os servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E olhem vocês, essa avaliação de desempenho, ela poderá demitir trabalhadores estáveis. Então, só que a PEC não estabelece como se dará essa avaliação de desempenho. Ela não estabelece nem de perto quais são os critérios que serão observados, quem vai fazer a avaliação. E o governo não enviou o projeto de lei que trata do tema. Então, o que o governo quer é um cheque em branco que o Congresso dê ao aprovar a PEC e depois ele poderá definir os critérios numa lei complementar. Mas enquanto essa lei complementar, que é uma lei mais complexa, mais difícil de ser aprovada, enquanto ela não for aprovada, o prefeito, o Estado, o governador ou o presidente da República pode fazer leis específicas suas com os critérios de avaliação de desempenho. Então, o presidente da República, por exemplo, pode editar uma medida provisória. E que garantias nós temos que essa medida provisória vai observar o equilíbrio, vai observar todas as regras que precisam ser observadas? Muito bem. Eu disse que uma das mudanças centrais são os novos vínculos que a PEC cria para os servidores futuros, né? Então, a principal mudança aqui é a seguinte. Hoje, nós conhecemos o concurso público e muita gente presta concurso público. Brasília é uma cidade que tem muitos concurseiros. E qual é a lógica do concurso público? Você se inscreve, presta uma prova objetiva, né, múltipla escolha, em regra, depois uma subjetiva, que é uma redação e uma dissertação, alguns casos faz prova oral e também faz a prova de títulos. Aí publica-se os aprovados no concurso público. Isso deixa de existir. A partir de agora, esse concurso público passa a ser uma etapa do processo de seleção. Então, ao invés de ser aprovado, você vai ser classificado. E se tiverem 200 vagas, o órgão classificará 300 pessoas. E depois, essas pessoas permanecerão num vínculo de experiência durante 2 anos para casos como cargo típico de Estado e durante 1 ano para os outros cargos. Então, esse vínculo de experiência, ele na verdade não é um novo regime jurídico, nem é um novo cargo, ele é uma etapa do concurso público. E no caso do cargo típico de Estado, a pessoa vai prestar o concurso público, faz esses 2 anos de vínculo de experiência, e aí os melhores serão aprovados. Quem prestar esse concurso e passar e for aprovado depois de 2 anos, ele terá estabilidade e vai se aposentar com a aposentadoria própria dos servidores. Mas, Marcos, quem são os cargos típicos de Estado? Não sei, porque a PEC não diz. Ela joga para uma lei decidir. Mas, na minha opinião, será um número muito pequeno de pessoas que estarão nessa categoria. Serão os cargos jurídicos para advogado, procurador, os cargos de fiscalização e auditoria, né? Os auditores de renda, auditores fiscais, e também os cargos policiais. A massa dos servidores estarão no segundo vínculo, que é o chamado vínculo por prazo indeterminado. Ele é indeterminado porque você presta o concurso e não tem prazo para ser demitido, mas você não terá mais a estabilidade. Quebra-se a estabilidade para esse cargo, que é o grosso dos cargos. A pessoa também tem que prestar o concurso, ele é classificado na primeira etapa, depois passa por vínculo de experiência, e então ele toma posse, de fato, e fica no cargo. Mas, se a administração precisar, se tiver uma dificuldade financeira, a pessoa pode ser dispensada, demitida. A pessoa que presta o cargo, que presta esse concurso e entra no cargo por prazo indeterminado, no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ela não necessariamente terá a previdência própria. Ela poderá ser vinculada ao regime geral do INSS. Além desses 2 vínculos, né, típico de Estado e prazo indeterminado, tem um outro vínculo, que são os trabalhadores temporários, que já existe, né, o contrato por prazo determinado, mas agora a PEC amplia demasiadamente essa situação e passa a ser muito grande as possibilidades de contratação por prazo determinado, contrato temporário.
Prazo determinado, não tem estabilidade, não tem nem concurso, é uma seleção, e também a previdência pelo INSS. E um outro vínculo, né, que é o quarto, o cargo de assessoramento e liderança, que é parecido com os atuais. Eu vou encerrar, e a gente depois pode debater melhor os assuntos. Eu encerro dizendo o seguinte: as mudanças que a PEC 32 faz são muitas as mudanças. E o aspecto central dessas mudanças é reduzir o tamanho do Estado e da administração. Então, ela introduz um princípio chamado da subsidiariedade, depois no debate a gente pode aprofundar sobre isso, e ela também amplia os instrumentos de cooperação entre o Estado e a iniciativa privada. Qual que é a lógica aqui? Nós temos hoje os convênios de creche, por meio do qual entidades privadas administram equipamentos de educação. Nós temos hoje OSs, entidades privadas administram hospitais. De acordo com a PEC, muita coisa poderá ser concedida à iniciativa privada. Ela amplia essas possibilidades. E o Estado poderá entregar estrutura física, servidor público, equipamento, para que isso aconteça por meio da gestão privada. Então, é mais uma forma de administração privada. E a PEC, além da avaliação de desempenho, poder retirar, né, a estabilidade de um cargo estável, inclusive dos atuais, tem algumas outras possibilidades que no debate nós, então, poderemos aprofundar. Eu encerro por aqui a minha apresentação inicial, mas há múltiplos aspectos da PEC que nós precisamos debater e enfrentar. E eu espero que no debate a gente consiga atender esses temas. Muito obrigado, Marcelise e Alessandra. Obrigada, Marcos, Rogério. Marcelise, você está sem som. Obrigada, Marcos. Foi ótimo, como a gente imaginava, né, Alessandra? Então, agora a gente vai para os blocos de debates e de perguntas. A gente vai responder perguntas também do nosso pessoal aqui, da nossa audiência, que está muito empolgada e considerando muito relevante esse debate, como a gente imagina, né? Que todo mundo vai estar muito interessado nessa discussão. E aí a gente começa esse debate com uma pergunta da Alessandra. Nesse primeiro bloco, então, uma pergunta da Alessandra, depois uma pergunta minha, e depois a gente vai para as perguntas da nossa audiência. Vamos lá, Alessandra. Obrigada, mas bom, eu não tenho só uma pergunta, eu tenho várias perguntas em relação a essa questão da PEC 32. Mas, Marcos, você falou muito sobre a questão da situação do servidor público, né? Fez uma comparação muito feliz em relação à reforma administrativa com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista, porque na reforma trabalhista houve uma promessa de aumento da empregabilidade, um trâmite absolutamente assodado, com criação de vários tipos de subempregos, a gente chama de subempregos, como o contrato intermitente, como a ampliação da questão da terceirização, e agora também há esse mesmo movimento com outros nomes dentro da reforma administrativa. Mas eu queria fazer uma pergunta para você em relação aos contratos de gestão. Como que ficariam esses contratos de gestão? Como seria o funcionamento de alguns órgãos públicos, já que me parece que pela reforma administrativa se aumenta os poderes do presidente da República para a edição de decretos. Isso não é como que funciona isso? O que traz de novidade a PEC? E aí, essa movimentação com essa ampliação de poderes para o presidente da República não é um caminho perigoso para a instalação do autoritarismo? Isso enfraquece o Estado? Gostaria muito de ouvi-lo em relação a isso. Um excelente questionamento, presidente Alessandra. Eu acho que muita gente está preocupado com isso. Então, vamos lá. São duas mudanças
que são grandes e profundas. A primeira tem a ver com a concentração de poderes na mão do presidente. Toda vez que um governante é eleito, né, quando um presidente da República é eleito, ele edita uma medida provisória de reorganização do seu governo. Então, ele pode extinguir ministérios, ele pode extinguir órgãos públicos, ele pode reorganizar o governo como ele quer. De acordo com a PEC, não precisa mais de medida provisória e, portanto, não precisa mais passar pelo parlamento. O presidente da República pode, por decreto, reorganizar toda a administração, o governador pode fazer isso, o prefeito pode fazer isso por decreto. Isso significa uma insegurança jurídica brutal, porque pelo simples fato de passar pelo Congresso, os presidentes têm mais cometimento, porque sabem que podem ser derrotados. Então, um presidente como o atual, que odeia povo, que odeia a participação popular, pode extinguir todos os instrumentos de participação popular por decreto, porque isso não significa aumento de despesa. Nada impede, por exemplo, que ele extinga um órgão inteiro. Ele extinga por decreto, porque não representa aumento de despesa. Imagina, extinguindo um instituto federal, extinguindo algum órgão importante aqui. O que vai acontecer com esses trabalhadores? Aí vem a segunda pergunta. De acordo com a PEC, o governo federal, os governos estaduais e do DF e os municípios podem firmar instrumentos de cooperação com a iniciativa privada. E por esses instrumentos, eles podem transferir prédios e podem transferir servidores para a iniciativa privada, para trabalhar sob gestão privada. Então, eu posso simplesmente extinguir um órgão, uma escola, um equipamento público, de acordo com a PEC, nada impede, e firmar um instrumento de cooperação, e aquele prédio, aqueles servidores vão trabalhar aí na iniciativa privada. E mais, presidente Alessandra, de acordo com a PEC, essa parceria com a iniciativa privada, né, o nome é bonito, é parceria, mas o nome real é privatização. Essa privatização pode ser para que o privado forneça servidores públicos. Desculpa, no caso não seria servidores, forneça mão de obra para a administração. Então, veja você, o cargo típico de Estado é reservado para um pedacinho só de servidores. O vínculo determinado, por prazo indeterminado, já não tem estabilidade. O vínculo temporário foi completamente alargado. A lei de terceirização veio para ficar, e hoje grande parte do serviço realizado pela administração é terceirizado, na área de limpeza, vigilância, na área de informática. Agora vem mais uma forma de ingresso na administração pública através da parceria com a iniciativa privada. E este ingresso não passa por concurso público. Então, o que nós estamos falando são formas variadas, é um cardápio variado de formas, por meio do qual a mão de obra do setor público não precisará passar pelo concurso público e não terá estabilidade. E a estabilidade, ela não é um direito do servidor apenas. A estabilidade foi criada por uma necessidade no Brasil. Nós tivemos uma experiência de 110 anos, 120 anos, sem estabilidade. Então, na Constituição de 34 é que o direito de estabilidade foi, de fato, constitucionalizado. Até então, não era. Então, a cada ciclo de governo, as pessoas eram mandadas embora e novos servidores eram contratados, servidores que eram apoiadores do governo eleito. Isso representava uma descontinuidade para o serviço público muito grande. Você não consegue fazer política pública séria, implantar um sistema como o sistema de assistência social, o sistema de educação, o sistema de saúde, com todo mundo sendo mandado embora a cada eleição. E outra coisa, além da necessidade de continuidade do serviço, um servidor estável, ele pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa que afronta a lei, porque ele pode perder o cargo dele estável. Então, a estabilidade também é uma garantia para que se previna maus feitos. O servidor tem que fazer aquilo que a lei diz, mesmo que o chefe dele, de plantão, queira que ele faça outra coisa. Então, a estabilidade é uma garantia para a população, de continuidade do serviço e de que o serviço vai ser feito de acordo com o que manda a lei. Então, eu vejo com muita preocupação todas essas medidas que, articuladas, representam o fim da estabilidade e o fim do concurso público. É muito preocupante, né, Marcos? Eu queria fazer a minha pergunta puxando exatamente desse final da sua fala. A gente percebe claramente nessa PEC
que a gente está transferindo para o serviço público a mesma precarização que aconteceu nas relações trabalhistas, né? É como se a gente estivesse repetindo o mesmo modelo agora no serviço público. Me preocupa especialmente as duas figuras, a figura do cargo para vínculo de experiência e a figura do cargo por prazo indeterminado, por duas razões, eu acho, assim, que são bastante preocupantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre elas. Uma é que o servidor, por exemplo, do cargo para vínculo de experiência, ele é como se ele fosse um semi-servidor, né? Ele passa por todo o ciclo do concurso público, mas ele vai passar alguns anos sem saber se ele efetivamente vai ser um servidor público, né? Então, é uma situação de precarização. O concurso público vai virar o quê? Um chamamento para ocupação temporária de vaga? E quando acabar o período de interesse da administração pública, manda essas pessoas embora? Porque, afinal de contas, ele tem um vínculo de experiência apenas, né? A mesma coisa esse servidor por prazo indeterminado. Ele não sabe, essa indeterminação é uma indeterminação mesmo, né? Que pode ser de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Imagine alguém que trabalhou por 10, 15 anos ser demitido porque o cargo dele é um cargo de prazo indeterminado. Então, isso me traz duas preocupações. Primeira preocupação, a gente acaba aqui com a figura da demissão só após um PAD, um processo administrativo disciplinar com direito ao contraditório e ampla defesa, que verifique todas as condições para a demissão do servidor. Ele vai ser demitido apenas por desempenho, que é uma coisa absolutamente unilateral. Ele participa da avaliação de desempenho, mas ele não tem direito a contraditório e ampla defesa. E vai ser demitido, não é isso? Nos dois casos, nas duas situações. E, por outro lado, esse servidor, ele tem essa possibilidade, que eu verifiquei também na PEC, eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, então, que é de ter um outro vínculo. Isso me deixou muito surpresa. Ver que esse servidor, ele pode ter um outro vínculo, ele não tem, como hoje, limite a um vínculo, a um outro vínculo. Isso me deixou muito preocupada, porque eu vejo aí uma possibilidade de conflito de interesse bem grave, né? Conflitos de interesse bem graves e importantes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marcos, sobre essa questão da impossibilidade de você ter você elimina a possibilidade de um PAD para esses trabalhadores, para esses servidores, e essa questão de ter um duplo vínculo que pode gerar conflitos de interesse das mais variadas ordens. Excelente, Marcelise, as suas observações, porque é muito importante que os atuais servidores que estão nos assistindo, para você que é filho de servidor ou de servidora, para você que tem amigos ou parentes na família de servidores, vocês tenham clareza de forma muito objetiva. Apesar das mentiras e da propaganda governamental, a PEC atinge em cheio os atuais servidores. Em diversas dimensões, eu vou citar apenas uma para dialogar com a pergunta da Marcelise. Afeta os servidores, por exemplo, porque, de acordo com a PEC, existem 3 modalidades de demissão de servidor estável. Isso vale para os atuais e também vale para os futuros, viu? Não é só para os atuais. Uma delas é a sentença judicial transitada em julgado, a outra é o PAD, mas tem uma outra agora, é por falta de desempenho. Então, quando eu disse que a avaliação de desempenho vai virar uma espécie de LRF na vida dos servidores, é porque a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela mudou a vida de um monte de gente, de muitos municípios. E agora vai mudar também a vida dos servidores. Então, você pode quebrar a estabilidade por falta de desempenho. E não há qualquer indicação de que critérios serão utilizados para desempenho. Você que nos assiste, você tem segurança de que o gestor do órgão ao qual você faz parte vai fazer uma avaliação de desempenho correta? Então, pega, Marcelise, por exemplo, o caso de uma educadora, de uma professora, né? Aqui do DF. Às vezes ela é uma excelente professora, mas ela e a escola dela participam de um projeto político-pedagógico que não necessariamente cumpre a cartilha da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC.
O que impede, por exemplo, da avaliação de desempenho dos educadores serem vinculadas à aplicação da Base Nacional Curricular Comum? O que impede? Ou seja, pela via da avaliação de desempenho, você implanta um projeto político nas escolas, acabando com a autonomia, acabando com a possibilidade de você conviver com a comunidade local e definir qual é o melhor projeto para aquela escola que melhor atenda a comunidade. A outra questão que você coloca é isso. Lamentavelmente, isso vale para os futuros servidores, serão raros os servidores estáveis. Então, hoje, a administração pública vive problemas financeiros, tem um discurso de que o mundo vai acabar em relação às contas públicas, e que também não é verdade. Mas, a cada discurso, a cada novo desenho, o prefeito, o governador, o presidente poderá demitir esses servidores que hoje são estáveis, professores, servidores administrativos, servidores das mais diversas áreas. Ou seja, a estabilidade passa a ser um artigo de luxo nesse universo. E, como eu disse, a estabilidade está longe de ser privilégio. A estabilidade é uma garantia do servidor, mas ela é fundamentalmente uma garantia do cidadão. Então, eu concordo 1000% com as suas preocupações. Rogério, olha, nosso chat tá com perguntas, tá? Algumas eu acho que são mais fáceis, outras talvez um pouco mais difíceis, mas vamos lá, né? Vamos enfrentar as perguntas. Eu selecionei algumas aqui, e aí eu vou fazer uma já, que é do Vitor Hugo, que ele gostaria de saber o seguinte, que você já respondeu de alguma forma. Ele diz o seguinte, que ele gostaria de saber se com o fim da estabilidade o serviço público passa a se submeter à discricionariedade do poder político e qual seria o impacto em relação a isso. Eu acho que você falou um pouco nessa sua resposta, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, e a gente tem mais perguntas aqui, que eu acho que talvez eu já vou juntar, tá? E você pode responder. E aí eu tenho mais uma outra que fica aqui também pendurada, que é o seguinte, a Silvia Marina Mourão, ela quer saber o seguinte, se tem mudanças para os empregados públicos, e quais seriam, né? Para o Vitor, eu digo, Vitor, a rigor, discricionariedade poderá existir, porque os critérios de avaliação não estão estabelecidos previamente. Eu insisto muito nisso. De acordo com a PEC, vai haver uma lei complementar que vai vincular a avaliação de desempenho da União, dos estados, do DF, dos municípios. Ou seja, não será possível não haver avaliação de desempenho. Tem que haver avaliação de desempenho. E, além dessa lei nacional, o presidente da República, os governadores e os prefeitos poderão e deverão editar leis locais para regular a avaliação de desempenho. No caso do presidente da República, Marcelise, essa lei é uma lei ordinária, pode ser feita por medida provisória. Então, imagina como isso será feito se a PEC não estabelece as diretrizes. E em relação à pergunta da nossa ouvinte, a Silvia, o impacto para os empregados públicos é brutal e se aplica a todas as estatais, para os atuais e para os futuros. Então, a PEC 32, ela altera o artigo 37 da Constituição e introduz lá um inciso 18. Por esse inciso 18 do artigo 37, ela estabelece uma série de proibição e de vedações, que nós temos que ler como redução de direito. Por exemplo, ela diz o seguinte, fica vedada a possibilidade de redução de jornada sem redução de salário. Hoje, não pode haver redução de salário. Tem um princípio da irredutibilidade de salário. Então, apesar dela dizer que é vedado, na verdade, ela está criando uma autorização. Ela está autorizando a redução de jornada com redução de salário. Isso joga uma instabilidade muito grande sobre os servidores atuais e futuros e sobre os empregados públicos. Por exemplo, Silvia, lá no artigo 37, inciso 18, está dito lá que acabam-se com as licenças e com a progressão na carreira baseado nos critérios de tempo. Ou seja, tem várias carreiras do judiciário, do legislativo, do executivo, das estatais, tem várias carreiras que depois que você cumpre um determinado tempo, você ganha uma licença ou você progride um degrauzinho na carreira. É a chamada
antiguidade, né? Você é promovida por antiguidade. Não pode mais ser promovido por antiguidade. De acordo com a nova regra, é só por merecimento ou por titulação. Então, acaba com o fator tempo para a progressão na carreira. Outra coisa, ela proíbe, por exemplo, que uma pessoa que ocupou uma função comissionada durante muito tempo, ou um cargo comissionado, ela possa incorporar essa função e esse cargo aos seus vencimentos, o que tem em várias carreiras, especialmente dos estados, das estatais e dos municípios. E o curioso, Marcelise, são muitas vedações, eu citei apenas 3, mas aqueles que não acreditam no Marcos Rogério, porque o Marcos Rogério tem uma opinião mais crítica sobre a reforma, eu convido a fazer a leitura do artigo 2º da PEC. O artigo 2º, ele trata dos atuais servidores públicos. E o artigo 3º trata dos atuais empregados públicos. E o que diz esses 2 artigos? Ele diz assim: aos atuais servidores públicos ficam garantidas a estabilidade e essas outras coisas mais. Eu já tinha dito que mesmo a estabilidade pode cair em função da falta de desempenho. Mas esse artigo 3718, que estabelece as proibições, o artigo 2º diz assim: não se aplica aos atuais servidores, desde que eles tenham leis específicas que organizem as suas carreiras. Então, aquelas categorias que têm leis específicas que organizam a carreira, essas vedações e proibições que eu mencionei, elas não se aplicam, salvo se uma nova lei mudar a lei anterior. Então, não tem garantia nenhuma, porque para que o discurso do governo fosse verdadeiro, a própria PEC deveria dizer: essas vedações não se aplicam aos atuais servidores. Mas ela não diz. Ela diz: não se aplica se tiver lei específica. Na maioria dos municípios brasileiros, só o magistério tem lei específica. Todos os outros servidores são servidores. Então, para eles, essas vedações se aplicam. Redução de jornada com redução de salário, acabam as licenças prêmios, acaba a progressão na carreira por antiguidade, tudo isso acaba nas estatais. O artigo 3º fala a mesma coisa para os empregados públicos. Então, veja a mentira e o cinismo. O governo diz: não se aplica aos atuais, salvo se tiver lei específica, o que é a exceção, e salvo se a nova lei não alterar. Agora, vejam vocês, pega aqui no DF, o Estatuto do Magistério do Distrito Federal, ou de qualquer outro estado. É claro que depois de aprovada a PEC, vai ter que ser alterada a lei do magistério do DF para poder se adaptar aos novos cargos. Porque a lei atual diz: o professor que adentra para o concurso público, ele vai ter estabilidade depois de 3 anos. Vai ter que ter um ajuste para dizer: a estabilidade é precedida do vínculo de experiência, depois o servidor, o professor não terá mais estabilidade, nesse caso, ele pode ser demitido. Nesse momento que ele vai atualizar as leis específicas das carreiras para se adaptar à PEC, ele aproveita lá e inclui as vedações. Então, me parece que é bastante evidente isso. Por isso que a gente diz que a reforma ela não se encerra na PEC. São no mínimo duas grandes etapas. O governo fala em 3. Uma é a PEC, que fixa regras e diretrizes gerais, e a outra é a lei ordinária ou a lei complementar que vai ser editada na sequência. E vai ter tanto no âmbito federal como dos estados, do DF, dos municípios. Obrigada, Marcos, pelas respostas aí para os colegas. Bom, tem algumas outras perguntas aqui também no chat, que eu acho que seria interessante, Marcos Rogério, fazer uma abordagem, algumas perguntas e outros comentários, né? Primeiro é a Cristiane Granha, que pergunta, ela está pesquisando sobre a questão do princípio da subsidiariedade, e ela queria saber onde encontrar material sobre isso, e eu também gostaria de aproveitar a pergunta dela para que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do princípio sobre essa questão do princípio da subsidiariedade. E a outra é do Paulo Borges, que diz o seguinte, que vale lembrar que em muitos municípios o regime é seletista. Também a União, ainda que residualmente, também tem seletistas. Vide o caso dos anistiados do Plano Collor. Como que ficaria também essas questões? Vou começar
por detrás. A maioria, pela última, né? A maioria dos municípios brasileiros trabalha com o regime da CLT. É o que nós chamamos de empregados públicos. Toda vez que eu falar empregado público, é aquele trabalhador do setor público que não é estatutário, ele é seletista. Apenas 2.100 municípios dos 5.670 têm regime próprio, os outros todos são regime seletista. Todas as estatais brasileiras, os bancos públicos, todas as estatais trabalham com regime seletista. Então, o empregado público poderá ser muito impactado. Só os futuros empregados? Não, insisto, os atuais. Vejam o artigo 3º e vejam o artigo 2º. E vejam lá o artigo 41, que está escrito lá na PEC, que é aquele que fala que, se não houver desempenho suficiente, a administração pode demitir, inclusive servidor estável, cargo de Estado e tal. Sobre o princípio da subsidiariedade, essa talvez seja uma mudança medular. Se você falar, Marcos, onde é que está assim, a medula da reforma? E eu acho que o princípio da subsidiariedade é o tema. O que é o princípio da subsidiariedade, né, gente? Ele é um princípio que é adotado pelas constituições democráticas já há muitos anos, desde o pós-guerra. E, normalmente, ele serve para orientar a ordem econômica das constituições. Então, pelo princípio da subsidiariedade, o Estado não pode intervir diretamente na economia, salvo naquelas situações que são fundamentais, como a área de petróleo, a área de energia, a área de gás, em alguns países a área de telefonia, que são correios, que são áreas tidas como estratégicas. O resto tem que ficar para o setor privado, para o mercado. No caso da emenda 32, ela traz esse princípio, que é um princípio que organiza a ordem econômica, ela traz para o coração da administração pública. Então, a lógica aqui é: a administração pública não pode existir onde houver mercado e iniciativa privada. E aqui, até para facilitar o trabalho da Cristiane, né, a nossa pesquisadora, eu cito o seguinte: todo o capítulo que trata de ordem econômica nas constituições você pode encontrar sobre o princípio da subsidiariedade. Mas eu cito especificamente um texto do grande teórico neoliberal, aquele cara que é uma espécie de Karl Marx dos neoliberais, o Keynes dos neoliberais, que é o Milton Friedman. Ele é um professor famoso da Escola de Chicago, e ele, lá em 2005, escreveu um dos seus últimos artigos em que ele deixa claro qual que é a ideia da administração subsidiária. Ele diz aqui: o objetivo do Estado é a educação de suas crianças, e não a construção de edifícios ou o funcionamento de escolas. Esses são meios e não fins. O objetivo do Estado seria melhor atendido por um mercado educacional privado e competitivo. Os fornecedores dos serviços educacionais competiriam para atrair estudantes. Os pais, habilitados pelo cupom, pelo voucher, teriam uma ampla gama para escolher. Como em outras indústrias, tal mercado livre e competitivo traria melhorias na qualidade dos serviços e redução de custo. Vocês percebem qual é a lógica aqui? É a administração pelo voucher, pelo cupom. Então, eu não faço mais escolas, não contrato mais professores. Eu dou um cupom para a mãe e a mãe procura a escola. Em algumas pessoas, assim, de maneira ingênua, ficam imaginando: mas com o cupom eu posso matricular meus filhos nas melhores escolas. Primeiro que o cupom vai ser mais ou menos no valor do Bolsa Família. E a realidade vão ser escolas privadas muito precárias. Na área de creches, por exemplo, a creche ela saiu da assistência social, veio para a área de educação, porque a creche se insere num processo de desenvolvimento da criança. No caso aqui, o voucher ele pode habilitar as chamadas mães crecheiras, que são pessoas maravilhosas, têm um bom coração, mas são pessoas no bairro que trazem lá 10, 15 crianças, botam na frente da televisão e toca a vida para receber o voucher. Então, assim, nós não podemos aceitar uma lógica dessa. Isso não é fruição de direito social à educação e à creche. Nós estamos falando de uma outra coisa, uma privatização muito desqualificada. Perfeito, Marcos, ótimas explicações. Bom, gente, a gente já está aqui caminhando
para o final da nossa live. Eu acho que a gente alcançou, em parte, o nosso objetivo. Por quê? Porque esse assunto é um assunto que dá muitas lives. A gente podia passar aqui o resto da noite conversando sobre isso e a gente ia ter muito o que dizer, né? Então, a gente vai, então, caminhar aqui para as nossas considerações finais e esperando que vocês tenham aproveitado bastante. O que eu queria dizer sobre esse assunto, e eu estou realmente muito preocupada, como uma pessoa que se preocupa, como cidadã, obviamente, e como uma pessoa que está dentro no mundo do direito, né, e que trabalha diuturnamente com os servidores públicos, né, tenho na minha clientela da advocacia servidores públicos todos muito dedicados em funções muito relevantes para o Estado, eu estou muito preocupada, a gente tem que estar muito preocupado. Por quê? Porque óbvio que não será pela via da precarização ou da extensão de contratos de experiência, né, típicos de trabalhadores seletistas, né, que é uma coisa que já acontece no mundo dos seletistas, essa extensão de servidores que vai gerar uma formação de servidores melhores. E eu acho que a gente tem um grande desafio, nós que estamos aqui no campo do direito, que é comunicar isso para a população. Dizer, olha, isso que está sendo feito não vai te entregar um serviço público melhor, tá? Ao contrário, né? Na verdade, essa estrutura vai promover ainda mais apadrinhamento político, né? Sujeição a subjetividades e atitudes corruptivas, né? Pessoalidade, assédio, fragilização do servidor frente aos obstáculos do dia a dia de um servidor público, né? Aqueles obstáculos que exigiriam do servidor público uma atuação firme e impessoal, né? Não é à toa que essa PEC também já começou a ficar conhecida como PEC da rachadinha, né? Em alusão ao esquema de corrupção que envolve a família do presidente, o assessor, né, Fabrício Queiroz, já que essas circunstâncias todas que eu falei anteriormente acontecem majoritariamente onde o serviço público é mais vulnerável, né? E os cargos são moeda de troca. Então, eu acho que a gente tem essa missão muito importante de explicar para a população, explicar para as pessoas o que realmente significa, o que trará de impacto, porque pode ser que algumas pessoas falem assim, eu não tenho nada com isso, eu não sou servidor público, eu não sou casada com servidor público, eu quero meu serviço entregue. Ele precisa saber que talvez o serviço não seja entregue. E se você, como disse o Marcos Rogério antes, não acredita no Marcos Rogério, sobre quais são as verdadeiras intenções dessa reforma administrativa, eu dei uma sugestão. Assista a apresentação dessa reforma administrativa feita pelo governo federal, está no YouTube deles, assistam. E se você tiver assistir com um olhar crítico, você vai perceber que todas as intenções subjacentes estão ali. Então, se você acha que o Marcos Rogério está sendo radical, né, imagina, de forma alguma, assistam a apresentação que vocês vão perceber isso. Bom, caminhando para o final já, ótimo, Marcelise, pedindo para poder assistir essa apresentação do governo federal e essa convocatória para o diálogo e para a tentativa, para o convencimento e para a explicação do que significa essa reforma administrativa, que eu vou repetir aqui as palavras do Marcos Rogério, que é co-irmã da reforma trabalhista. E se a classe trabalhadora e a sociedade brasileira tivesse ouvido todos os alertas que foram feitos pelos juristas, pela classe política em relação à reforma trabalhista e o que estava acontecendo, hoje não teríamos, talvez, essa quantidade de desemprego que nós temos hoje, com uma reforma trabalhista que prometeu o aumento da empregabilidade. E o que nós vemos hoje com essa reforma administrativa, e aqui eu anotei, ela altera 27 trechos da Constituição Federal e 87 incrementa em mais 87, faz 87 novas incrementações. Incrementações essas que mostram uma lógica meramente financeira, uma lógica do vigor do lucro e da desvalorização do ser humano. E aqui, a desvalorização do servidor e da servidora pública, porque é exatamente isso que se apresenta com a PEC número 32.
E o serviço público precisa saber o que está acontecendo. Os servidores e servidoras precisam estar atentos, fazerem leituras, análises críticas, para poder verificar o que realmente está por trás de toda essa lógica neoliberal, de toda essa lógica autoritária, de toda essa lógica fascista que destrói direitos e que quer colocar a classe trabalhadora, os servidores públicos e servidoras públicas de joelhos perante o capital e de joelhos perante um Estado absolutamente autoritário. É isso que traz a reforma trabalhista. E a continuidade do diálogo, a conscientização da sociedade brasileira, ela é importantíssima. Não se pode fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem da forma como aconteceu a reforma trabalhista e da forma como aconteceu a reforma da Previdência. Os impactos da reforma trabalhista, eles já estão aparecendo. E hoje, muitas pessoas, advogados e advogadas, inclusive, que defendiam a reforma trabalhista, hoje estão tendo todos os reflexos e os impactos do que significou aquela aprovação. Que na época do texto, acreditava-se ainda, algumas pessoas acreditavam ainda em relação ao benefício que poderia acontecer. A mesma coisa vai acontecer em relação à reforma da Previdência e, se não houver uma mobilização consciente, uma mobilização forte de todos os setores da sociedade brasileira, entidades sindicais, centrais sindicais, associações de juristas, associações de advogados e advogadas de servidores, todos, num único som, essa reforma administrativa vai passar e aí é mais derrocada, é mais aprofundamento das desigualdades sociais. É preciso despertarmos para a necessidade do coletivo, a necessidade do debate, a necessidade da mobilização. Muito obrigada, Marcos Rogério, pelos esclarecimentos magníficos que você fez. Eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero mais lives sobre isso. Por favor, fica aqui o meu registro na BJD, porque a gente realmente precisa aprender, a gente realmente precisa saber o que está ali nas entrelinhas, e nada melhor do que alguém de dentro do parlamento, com a experiência que o Marcos Rogério tem, para poder estar nos passando isso. Um beijo para você, Marcelise, sempre muito bom te encontrar, ainda que em meios virtuais, e parabéns e muito obrigada pelas explicações. Bom, Marcos, agora as suas considerações finais. A gente já está se encaminhando aqui para o nosso encerramento, mas eu tenho certeza que o pessoal ainda quer te ouvir um pouco mais. Eu não tenho palavras para agradecer o convite da BJD, essa associação que eu me orgulho tanto de participar. O nosso núcleo aqui de Brasília é sempre muito atuante. Obrigado a você, Marcelise, obrigado, Alessandra, obrigado a Tânia Oliveira. Eu fecho a minha intervenção aqui no nosso bate-papo dizendo o seguinte: há muita desinformação sobre a reforma trabalhista. Não é a primeira vez que se tenta quebrar o regime jurídico único e estabilidade. No governo FHC, lá em 98, até chegaram a aprovar uma emenda à Constituição, a emenda 19, que introduzia o regime seletista junto com o regime jurídico único. Mas aquele momento foi um momento de grande embate e disputa. No final das contas, ganhamos aquela disputa, mas é preciso reconhecer, havia um plano diretor da reforma do Estado brasileiro naquela época, e existiam estudos científicos, pesquisas que embasavam a agenda do governo naquele momento. Agora não tem nada disso, Marcelise. A reforma, ela carece de subsídio técnico, ela carece de pesquisa, ela carece de dados. Por exemplo, só para dar 2 dadinhos básicos. O governo fala que existe muito servidor público federal. Quando você analisa os dados, nós vamos perceber o seguinte: no Brasil, 60% dos servidores públicos estão nos municípios. E estão nos municípios porque é lá onde a maioria dos serviços são prestados. A Constituição de 88, ao introduzir direitos novos e ao alargar direitos existentes, ela deu ao município essa atribuição. Então, professor, médico, enfermeiro, pessoas que atuam nas mais diversas áreas estão lá nos municípios. Por isso que os municípios têm 60% de servidores públicos.
Os estados têm cerca de 28% de servidores públicos e o governo federal tem só 12%. Esses dados são do IPEA, através do Atlas brasileiro, Atlas do Estado brasileiro. E uma outra coisa que o governo federal fala é que o Estado é inchado, que o Estado é grande. Mas quando a gente vai analisar os números, a gente percebe que o próprio relatório do Banco Mundial, o Banco Mundial é uma instituição que tem um viés liberal muito forte. Tem um texto do Banco Mundial que se chama Um Ajuste Justo. E nesse ajuste justo, ele analisa a situação de vários países e concluem que o Brasil não tem muito servidor. Imagina, o Banco Mundial concluindo que o Brasil não tem excesso de servidor. E por que o Banco Mundial fala isso? Porque quando você compara a situação do Brasil com outros países da OCDE, por exemplo, que são os países um pouco mais desenvolvidos e os países bem desenvolvidos, em relação à nossa população, né, ao conjunto da população, os servidores públicos representam 5,6% da nossa população. A média da OCDE é o dobro, é de 10%. Então, quando você pega qualquer país, Espanha, Portugal, Itália, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, quando você bota toda essa média aí, o Brasil representa metade do número de servidores em relação à população. E quando você compara o número de servidores com o total de trabalhadores, né, desses países, quando você compara com o total de trabalhadores, enquanto países como França, como Bélgica, Itália tem 17, 20, 25%, Noruega tem 35%, o Brasil tem apenas 12% da sua força de trabalho vinculada ao serviço público. Por que eu estou mencionando isso? Porque é falsa a premissa de que tem servidores demais. E, como diz o José Celso Cardoso Júnior, do IPEA, um dos melhores pesquisadores no tema, a reforma ela não tem base científica, ela parte de supostos. E parte dos supostos são os chamados mitos liberais, que não escoram na realidade. E a reforma parte de uma visão negativa, né, preconceituosa, maledicente contra o servidor público. E é por causa disso que é fundamental que nós resistamos. Ela foi apresentada agora no Congresso Nacional. Tem muito debate para ser realizado, mas é fundamental que as pessoas se organizem, como diz a Alessandra, o coletivo é mais importante que o individual. Faça a sua parte, participe do seu sindicato, da sua associação, do seu partido, faça a sua parte, porque na pior das hipóteses, o texto que vai sair vai ser muito melhor que o texto que entrou. Pode ter certeza disso, porque o Congresso ele é suscetível à pressão popular. A gente viu isso em muitos episódios e eu tenho certeza que nós poderemos colher boas vitórias se houver essa participação de todos e todas. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Essa live vai ficar gravada, quem puder acompanhar depois. Eu queria agradecer muito a disponibilidade do Marcos para vir falar aqui. Saiba que já está convocado, né, para outras lives. Com certeza, esse tema aí vai ser um tema que a gente vai discutir várias vezes, com certeza. Ale, como sempre, uma alegria estar com você, né, daqui nas nossas... Quantas lives esse ano já? Nem sei, Ale, várias, participamos juntas. Eu também não sei, já perdi as coisas, mas todas são ótimas. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, especialmente aos companheiros do Núcleo de Brasília. Obrigada, Tânia, pelo apoio logístico, né? Tecnológico. E é isso. Até a próxima. E vamos lá, vamos à luta. Boa noite. Boa noite a todos e todas.